Querido, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a quarta igreja. Apocalipse, capítulo de número 2. E pode tomar o seu assento, porque essa leitura é um pouco extensa. Nós vamos ler a partir do versículo 18. E preste atenção, ao terminar essa leitura, não feche a sua Bíblia. Nós vamos caminhar um pouco pela Bíblia hoje. Essa igreja, a igreja de Tiatira, é a igreja em que Jesus, através de João, fala a ela o maior texto de todos. Ele direciona essa igreja um tempo maior, algo maior para essa igreja. Por que será? E nós temos muito a aprender com essa igreja. Apocalipse, por ser um livro de revelações, nos mostra o seguinte: que a Bíblia continua sendo atual para nós nos dias de hoje. Alguns disseram, uma pessoa disse aí que precisava atualizar a Bíblia. Coitado. Porque a Bíblia continua sendo atual ainda para nós. Essa semana passada, eu acho que você deu aquele... Poxa, acho que o pastor Reinaldo postou sobre isso também. Que o... Como é o nome dele? Aquele rapaz que faz coisas para criança no YouTube, Felipe Neto, ele disse que a Bíblia está ultrapassada. Enquanto muitos querem apalpar o pecado, apalpar o ego das pessoas, a Bíblia ainda continua dizendo que é o melhor caminho que nós temos que seguir. Então ela nunca vai ser ultrapassada. Se para você a Bíblia está ultrapassada, quem já ficou ultrapassado foi você, buscando o pecado. Então a Bíblia sempre continua atual para as nossas vidas. Vamos ler lá? Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam de sacrifícios da idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tende, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As igrejas, né, que são 7. Eu queria falar um pouquinho a respeito desse texto. Apocalipse e as 7 igrejas trazem para nós um direcionamento de muita correção, trazem para nós um direcionamento de muita orientação. E como pastor posso dizer até que fico triste, porque eu posso dizer que algumas pessoas mereciam ouvir o que Deus quer nos falar hoje. Mas eu preciso ser um pouco duro em dizer o seguinte: muitas pessoas estão escolhendo as coisas mundanas. Muitas pessoas estão sendo orientadas por aquilo que não é pão para a sua vida.
ao ponto de deixarem o evangelho em segundo plano. E não digo isso para forçar pessoas a virem para a igreja, mas digo isso como orientação para muitos que escolhem o profano em vez daquilo que é santo. Eu disse em uma terça-feira o seguinte: o que torna um ambiente profano ou um ambiente santo não é o local, não é a estrutura, somos nós. O que vai tornar um ambiente transformado não é a estrutura desse ambiente, sou eu quando chego nesse ambiente, porque a igreja não são as paredes, a igreja formada é eu e você. Então, quando eu entro num ambiente, eu vou tornar esse ambiente santo porque eu entrei. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: sede santos como nosso Senhor é santo. Então, se eu busco a santidade, eu também me torno santo. E ao entrar num ambiente, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu proferir, vai transformar o ambiente. O que infelizmente acontece é que quando muitos entram em um local, o ambiente transforma essa pessoa. E aí tudo que acontecer dentro daquele ambiente, essa pessoa vai ser levada exatamente por aquela onda que está acontecendo ali. Só que aquilo que o mundo oferece é passageiro, aquilo que a palavra de Deus oferece, aquilo que o nome de Jesus oferece é eterno. Eu vou dizer isso de novo, pera aí, irmãos, conecta aqui comigo. Aquilo que o mundo oferece é passageiro, aquilo que a palavra de Deus nos direciona e nos oferece é eterno. Então, quando eu escolho o que é eterno, as minhas atitudes, as minhas obras, aquilo que eu faço se transforma em obras diferentes, santas. Então já não é mais o local, é eu que transformo o local. Nós falamos agora de uma igreja chamada Tiatira, uma igreja não diferente das outras, situada também na Ásia, mas uma cidade que não tinha tanta importância, talvez religiosa ou política, mas tinha uma importância comercial, pois era uma cidade onde era a rota de comércio da rota do imperador. Então tudo que se comercializava passava por ali. Então agora nós temos Tiatira como uma cidade de importância comercial na vida daquele povo. Só que por ser uma importância comercial, passam-se a criar sedes de grêmios. Não sei se a escola normal faz isso mais, mas a antiga fazia, o tal dos grêmios. Faz os grêmios na escola, o grêmio não faz nada na escola, só tem aquele negócio, né? Não entendo por que tem. Mas aqui nesse momento, esses grêmios são chamados de... como é que eu posso chamar isso? Sindicatos. Então agora nós temos em Tiatira diversos sindicatos de diversos tipos. Eu até anotei aqui, olha, empresas de lã, de couro, de linho, de bronze, tintureiros, alfaiates e vendedores de púrpura, que era caríssimo na época. Então agora a gente vê um cenário totalmente comercial. Só que esses sindicatos, esses grêmios, eles não foram criados sem fins, sem um pensamento próprio para eles. Nada que nós vivemos hoje não é criado sem propósito. Eu estudava um pouco sobre marketing digital, eu não sei se alguém estuda sobre isso. E o professor disse uma coisa, ele falou: até os programas de televisão são criados com a intuição, com a intenção de chamar a atenção dos espectadores. Por exemplo, eles colocam mulheres dançando seminuas, porque mesmo sem intenção os homens passam a ficar assistindo aquele programa. Eu estava vendo o Passo a Repassa hoje, a gente gosta muito de assistir, porque tem as perguntas, é brincadeira, a gente dá risada. Mas você percebe que ao longo do processo do que está acontecendo, tem meninas vestidas com roupa curta e tem homens super maçarandubas lá. Automaticamente isso chama a nossa atenção. Não é porque nós queremos ficar olhando, mas o subconsciente, ele trabalha. E ele vai te fazer ficar ligado àquilo, porque o programa foi criado com uma intenção de ter a sua audiência. Então quando nós paramos para assistir um filme, existem situações naquele filme, para pensar, não existe um filme que não tenha uma situação de sexo, porque é para aquilo chamar a nossa atenção.
Não existe um filme que não tenha uma trama envolvida, porque para chamar a nossa atenção. Então entenda algo, em nome de Jesus Cristo: o diabo é estrategista. As coisas que acontecem no tempo de hoje são estratégias para ter a sua decisão, para ter o teu aval para operar em alguma área da sua vida, e você não está percebendo. Tiatira aconteceu isso, eles criam sindicatos, e esses sindicatos não eram simplesmente para dar atendimento aos trabalhadores, mas eram para criar uma forma de cultura para aquela cidade e também para a igreja ali inserida. Então os sindicatos, os grêmios, eles tinham os fins tanto comercial, social, recreativo e religioso. Então os historiadores vão dizer o seguinte, que não tinha como ganhar dinheiro em Tiatira se não fizesse parte de um sindicato. Não tinha como ser rico, ser bem sucedido, ter um comércio que crescesse muito lá, se não participasse de um sindicato. Então, se qualquer pessoa que fosse morador da cidade tinha o seu comércio, o seu negócio próprio, se não tivesse ligado a um grêmio, a um sindicato, ele não tinha chance nenhuma de prosperar. E aí que está o problema para essa cidade, porque agora nós temos uma igreja inserida em Tiatira. E o que os cristãos lá precisavam fazer? Eles iriam protestar contra aquilo, ou eles preferiam prosperar? Eles iriam reclamar, ter voz ativa, ou eles preferiam aceitar o que os sindicatos estavam colocando e prosperar? Entende o que está acontecendo hoje? Você consegue analisar à nossa volta o que está acontecendo hoje? O sistema tem roubado primeiro o nosso tempo. As redes sociais têm roubado a nossa atenção. E é muito raro ver em um ambiente onde algumas pessoas conversando, não ver uma ou duas ou três, ou pelo menos a metade delas mexendo no celular. No meio da pandemia lançou-se uma foto aonde dizia, e foi inclusive no dia das mães, a mãe no meio do sofá e todos os filhos em volta com o celular na mão. E a frase dizia: era melhor eles não terem me visitado. Porque as circunstâncias vão nos roubando, vão nos tirando talvez a decisão daquilo que vamos querer viver. E é interessante porque se pegamos no celular para simplesmente ver um post, por exemplo, às vezes nós mandamos uma mensagem, eu vou falar da igreja, no grupo da igreja, e tem uma mensagem importante sobre algo que vai acontecer. Não dá 5 minutos, alguém pergunta: vai ter aquilo mesmo? Vai acontecer aquilo mesmo? Comum acontecer com quem faz parte da escala dos ministérios da igreja: esqueci. Porque a intenção do sistema é tirar a nossa atenção daquilo que é importante, daquilo que tem valor. Por isso que infelizmente as coisas vão tomando o tempo da nossa vida. E quando vamos olhar, conversava com uma pessoa, não lembro quem é, ela falou assim: olha, é tão interessante ver que quando eu pego o celular, eu vou entrar no Instagram para ver uma postagem, quando eu vejo já passou 1 hora. E é verdade. Nos tempos atuais não são sindicatos, mas em Tiatira nós tínhamos sindicatos que estavam estrategicamente tirando agora o poder de decisão da igreja de Cristo. Nós estávamos na Marcha para Jesus ontem, e quero aqui abrir um leque para parabenizar nossos irmãos, porque nós avisamos aqui semana passada que íamos na marcha, né, amor? E não chamamos ninguém para ir. E a pastora começou a receber ligações durante a semana que pessoas queriam ir conosco na marcha. E nós fomos ontem com um grupo para a marcha. Foi um tempo maravilhoso lá. E voltamos cansados, mas felizes com o que Deus fez naquele lugar. E é lindo isso. Deus abençoe vocês. Só que aí nós recebemos alguns políticos lá, que é natural acontecer para um evento que recebe uma orientação, uma ajuda da prefeitura e do governo. Enquanto os governantes falavam alguma coisa, eu ouvia pessoas à minha volta reclamando deles, falando contra eles.
E aí subiu um cara lá chamado Yudi, o tal do PlayStation, e ele falou algo que é interessante. Ele falou: a questão hoje não é Bolsonaro ou Lula, a questão hoje são princípios da palavra de Deus. E o que Satanás tem feito é roubar dos nossos princípios e nos coloca em direção a duas pessoas, nos fazem discutir, mas a questão não são pessoas, a questão é princípios, a questão é aquilo que nós cremos ou não cremos, a questão é aquilo que nós vamos aceitar para a minha vida, para a vida dos meus filhos, ou não vou aceitar. E o que eu preciso entender: Satanás tem tirado de nós a decisão de sermos realmente homens e mulheres que vivem princípios de Deus. Agora nós temos em Tiatira um povo que não sabe o que fazer, se protesta contra esses sindicatos que estão impondo algo, ou se vão só prosperar, vão seguir a massa e vão prosperar, depois qualquer coisa a gente volta para resolver. Eu tive um pastor que ele dizia assim: ó, quando Jesus voltar, tu não vai poder segurar na saia da sua mãe e subir não, porque a verdade é essa, salvação é individual. O que agora os cristãos de Tiatira vão ser? Eles vão ser éticos ou espertos? Com o cenário que eu estou inserido hoje, eu vou ser ético ou eu vou ser esperto? Qual agora deve ser a posição do cristão? Qual deve ser o que ele vai decidir para a vida dele? Porque se eu vou seguir o sindicato imposto lá, eu perco a minha posição no reino de Deus, mas eu vou ter lucro, eu vou ter resultado financeiro. O objetivo do sindicato era criar recreação para o povo, mas impor uma doutrina religiosa. Eles teriam que comer algumas coisas sacrificadas a ídolos, e no terminar das festas, esses sindicatos eles faziam orgias sexuais. Só que se a igreja precisa ter sabor, é porque existem pessoas que não têm sabor. Existem pessoas que têm paciência com o pecado. Existem pessoas que têm a prática do pecado, e existem pessoas que têm a persistência no pecado. Sabe que é errado, sabe que vai dar BO, mas continua fazendo. Paciência com o pecado: uma hora eu consigo vencer, é só um golinho. Querido, vai chegar um momento que vai estar tão enraizado que vai ter dificuldade até de soltar. Olha o que vai dizer Apocalipse 2:20. Coloca aqui, Abel. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Jezabel é um nome tão pesado na Bíblia. A tradução de Jezabel quer dizer o seguinte no hebraico: pureza. Tem um monte de tradução, mas no hebraico o texto utilizado quer dizer pureza. Mas quando nós falamos de Jezabel, nós falamos de uma mulher que era idólatra, de uma mulher que era como é que fala assim, maquiavélica, né? Igual aquelas novelas do México, sempre tem aquela mulher que parece a louca e quer comandar tudo. Aí eles fazem aquelas caretas malucas. Jezabel era assim. Mas o que a palavra quer nos dizer usando o termo Jezabel? Porque a Bíblia não vai dizer se era exatamente em Tiatira uma mulher chamada Jezabel, ou se era um texto usando um exemplo, dando um significado para aquela situação. Mas olha só, o que o texto quer dizer é o seguinte: é uma coisa má com uma aparência muito boa. É uma coisa má com uma aparência muito boa, maravilhosa. Então quando o diabo vai preparar um deleite ou um prato, ele não vai vir de uma forma pesada, constrangedora, ele vai vir de uma forma muito boa, maravilhosa. E quando nós percebemos, o problema está gerado.
Só que a conduta de Jezabel negava a referência do seu nome. Se nós olharmos no Antigo Testamento, foi Jezabel que introduziu no meio do povo de Deus o culto pagão. Jezabel, ela traz e tenta forçar isso, e de uma forma muito mais com expertise, ela tenta lançar o culto pagão. E se nós lembrarmos o texto, de quem Elias fugiu? De quem Elias fugiu? Olha só como isso é tão sério. Elias estava orando, mandou jogar um monte de água, vai, joga água, e todos os profetas de Baal dando risada dele, e ele só fala: Senhor, para que saibam que o Senhor é Deus, manda fogo nesse altar. E o que diz a palavra? Fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício no altar. Elias foi ali ouvido por Deus, e Deus ali fez um milagre excelente para aquele momento. Mas Jezabel falou: eu vou mandar e eu vou matar esse cara. O que ele faz? Ele foge. Gente, olha o poder que Jezabel tem. Olha a fama que Jezabel tem. Então Jezabel, ela misturou a religião com a prostituição. Foi um momento em que o povo de Deus passou a ser, acho que o termo é esse, mixigenado, misturado. Eles, não era para acontecer isso, eles tinham que casar com pessoas entre eles. Quando ela entra, há agora uma mistura. Então agora ela introduz a religião e a prostituição. O que está acontecendo nos dias de hoje? Se falam do pastor, fala mal do pastor. Ainda citam pecados do pastor. A religião está sendo misturada com a prostituição. E infelizmente tem coisas que eu não posso falar. Mas é uma palavra dura, mas é para a gente acordar, igreja. É para a gente entender que a palavra, ela continua sendo viva nas nossas vidas, e o Espírito Santo está, através deste texto, nos orientando a fazer as melhores escolhas da nossa vida. É muito simples hoje. Mulheres, tanto mulheres como homens, serem cantadas. Homens levando cantada de mulheres. Sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel está tentando misturar religião com prostituição. Mas sabe que tem uma coisa que nós oramos aqui? Porque nós pedimos para Deus cuidar das nossas vidas, e principalmente do nosso altar. E Deus já revelou coisas aqui, não de cunho pesado como isso, mas Deus cuida da igreja dele. Só que o que Jezabel tem tentado enraizar são assim, olha, é uma doutrina que ensina algo mal como sendo bom. E isso, querido, que eu quero colocar na tua mente já há 4 domingos presta atenção onde você está entrando, porque tem ambientes que não vão te proporcionar algo na hora, vai simplesmente gerar um sindicato, vai gerar uma reunião de pessoas para tentar te introduzir ao pecado, mas o Senhor continua vivo para nos dizer: abram os seus olhos, porque o que é mal é mal, o que é bom é bom. Então eu escolho o que é do céu, porque nada vai tirar o meu foco. Aleluia. Só que em Tiatira, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam ensinando os crentes a defenderem os seus interesses materiais a qualquer custo, de qualquer jeito, de qualquer forma.
Eles estavam ensinando que o prejuízo financeiro era mais perigoso do que o prejuízo do pecado. Eu precisei, mês passado, fazer um investimento na igreja. Eu precisei investir um valor na igreja. Porque houve uma parte do aluguel que não conseguimos pagar. Nós não íamos pagar, mas nós pagamos. Dinheiro particular meu. Eu não quero falar isso para você para ser melhor do que você, não. Porque eu quero te mostrar que o dinheiro não vale mais do que uma porta aberta para pessoas como você receberem algo de Jesus. Essa igreja em Tiatira estava ensinando que o dinheiro era maior e melhor do que a consequência do pecado. O que o diabo tem feito hoje? Tem nos feito valorizar coisas materiais e esquecer as espirituais. Mas nunca se esqueça, o que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. Tem gente que está colhendo hoje o que plantou ontem, mas tem gente que vai colher amanhã o que plantou hoje. Então para mim não é o valor, eu semeei. E posso dizer para você, fez falta, amor? Não fez falta. Deus fez outro milagre na minha vida. Porque eu entendo que isso não é maior. Lá em Tiatira, o Espírito de Isabel está me ensinando o seguinte: que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Ela está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam experimentar o pecado para conhecer dele, para saber como você vai lutar com Satanás. Vamos imaginar o seguinte: eu vou para a guerra, só que eu vou me infiltrar no exército inimigo para saber como eles fazem, para fazer o que eles estão fazendo. Quando descobrirem que você está lá infiltrado só para conhecer alguma coisa, pode ter certeza que tu fica como escravo. É exatamente o que o pecado faz. É uma vez, é duas vezes, é três vezes, agora virou uma rotina, e pode ter certeza que você não vai conseguir sair, porque se escravizou daquilo que não era para você. Em Tiatira, quando eles criam um sindicato, quando eles preparam o ambiente, os cristãos que não tinham fé, que não permaneciam firmes, iam sendo levados e começavam a viver as orgias, começavam a se inteirar do pecado e a valorizar o dinheiro. Quando eles olham, eles já não conseguem voltar mais. Olha que triste. Tenho certeza que você conhece alguém assim, que eu conheço. Tem pessoas que buscam a Deus. Falava com o Elber isso essa semana. Quando o calo aperta, porque valorizam mais o benefício do que o Criador do benefício. Triste isso. Tem pessoas que nos procuram, e às vezes até minha esposa mais do que eu, que querem fórmulas para viver alguma coisa na vida. Nós não temos fórmula. Nós temos algo que é uma palavra pequenininha, mas que tem muita importância na nossa vida: escolha. Todos nós temos direito de escolher. Agora, aquilo que vamos escolher vai definir o nosso futuro. O diabo traça estratégias até para você não estar disposto a viver o direcionamento para a sua vida. Como isso? Lembra de uma vez que a pastora falou para mim de uma pessoa que veio falar com ela e perguntou um monte de coisa e tal. Ela falou: olha, faça assim, 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 assim. Eu falei: amém. Quando ela teve a oportunidade, ela não fez daquela forma. Escolheu totalmente diferente. E está sofrendo as consequências da escolha.
Quando você pedir orientação, tenha certeza que você vai receber aquilo que é verdade para a sua vida. Quando o seu líder te pedir algo, viva, faça. Para eu estar aqui hoje, eu tive que engolir muitas vezes aquilo que me pediram que eu não aceitava. Mas por obediência, e obedecer não é obedecer quando eu quero, obedecer é obedecer quando eu não quero. Aí sim eu estou vivendo esse mandamento. Tem gente que acha que a gente não cansa. Vocês não têm noção. Hoje eu acordei com a dor no pé. Me zoaram na marcha, mas eu fui, né, Letícia? Irmãos, amanhã eu vou ver minha mãe. Minha mãe vai desencravar minha unha. Mas ontem na marcha pisaram na unha encravada. Mas pisaram tão gostoso que eu tive que sentar. Não, não foi você não, Letícia. Mas eu vou chegar aí, Letícia, calma aí. Vou chegar na sua parte. Agora é minha vez. E aí eu estava com tanta dor, eu estava latejando e tal. Eu comprei um tênis para ir mais confortável, porque a gente andou bastante. Aí eu estava tanta dor que eu sentei, tirei os 2 tênis. E o pé que estava doendo, eu coloquei para cima e deitei. Aí uma irmã abençoada, que eu não posso falar o nome, né, Letícia? Tirou uma foto e falou assim: eu vou postar, esse é o meu pastor. Mas tem situações que nós vamos sentir na pele. Não é fácil, vai ser doloroso. Mas compreenda algo: quando você decide o que é bênção para a sua vida, a melhor escolha. Quando você sai das amarras do pecado, quando você sai das orientações dos sindicatos do mundo, quer dizer que nós vamos escolher Deus. E talvez esse caminho pode ser um pouco mais escuro, talvez você pode não enxergar o que está acontecendo, mas tenha plena certeza de que nesse caminho você tem o maior nome, você tem o maior Senhor e Salvador, que vai estar contigo, vai te ajudar, vai te dar forças, e você vai poder pelejar e vencer, querido. O que é o pecado? São todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a palavra. Só que quando eu peco, existe uma consequência. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Tem muita igreja que não quer falar isso, que não quer ensinar isso, mas eu preciso te orientar isso. Cometer um erro, a consequência é isso, é gerar morte. Não é morte física não, querido. É às vezes você está em casa chorando, magoado, triste, angustiado. Esse é o salário do pecado. Mas olha só, se eu escolho aquele caminho onde está o Senhor, eu posso estar passando por dificuldade, eu posso estar em meio a uma grande tribulação, mas eu tenho vida, e essa vida é a vida com abundância. Aleluia. Olha que frase linda: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra eu vou cobiçar. Quanto mais do céu existe em mim, menos da terra eu vou cobiçar. Sabe por que as coisas do mundo têm chamado nossa atenção? Porque é o que a gente tem aceitado, é o que a gente tem requerido para as nossas vidas. E aí isso faz parte de mim. E aí, quando... Cadê meu celular? Presta aí. A pastora brigou comigo. Mas assim, ela tem razão, irmãos, vou confessar. Eu que fiz a parte elétrica da nossa casa na parte de cima. Irmão Marcelino, eu não deixei 2 tomadas na cabeceira da cama. E aí, irmão Marcelino, tem mais ou menos alguns anos. Homens, não sigam o meu exemplo. Explicado, né, Edu? Eu vou me entregar sozinho, ó, você me ajuda dela. E já tem alguns anos, 7, que ela fala, aí eu ponho uma extensão na tomada que fica do lado direito, todos os dias, irmãos. Na hora de dormir eu ponho a extensão, ponho meu celularzinho do lado da cabeceira. Só que antes de colocar o celularzinho do lado da cabeceira, eu dava aquela mexida, né, irmãos? Ela falou: vai dormir, menina. Vamos dormir. E ela falou: a partir de hoje você não vai usar mais extensão, para você tomar vergonha na cara e colocar as tomadas para a gente carregar o celular do lado da nossa cama. Eu coloquei a tomada, irmão,
Não. Mas eu tô me policiando para fazer uma coisa. Eu não levo mais o celular para a cama. Eu coloco ele para carregar do lado da parede. Quem é esperto já pegou, né? Por que isso? Ela, toda vez que ela passava de noite para ir no banheiro, ela tropeçava no fio. Então imagina, tropeçando no fio e me acordando. E eu não tomei vergonha para colocar essa tomada lá ainda. Mas o que eu entendi? Eu preciso parar com isso. Esse tem sido o sindicato de muita gente. Está entendendo a palavra agora? É difícil ouvir mulheres falando que os seus maridos estão olhando outras mulheres no celular. Sabe por quê? Porque esse tem sido o seu sindicato. É difícil saber que tem homens curtindo foto de meninas. Sabe por quê? Porque isso tem sido o seu sindicato. Agora você está entendendo a palavra? Eu não curto foto de meninas por respeito à minha esposa. Eu não comento foto de meninas por respeito à minha esposa. Aqui na igreja eu não converso com mulheres e aconselho por respeito à minha esposa, porque eu creio na palavra de Deus. Então eu não quero esse sindicato para a minha vida. O diabo cria estratégias. O diabo prepara. Não é na hora, vai ser rapidamente. Não. Como a Thalita e o Denis ministrou no culto de casais, precisamos analisar e melhorar. Qual tem sido o seu sindicato? O que tem roubado o seu tempo para não conhecer a palavra de Deus? Para não entender de Jesus? Tanto tempo vir na igreja, irmão, toma vergonha um pouquinho, vai conhecer de Jesus. Vai ter contato com Ele. Vamos parar de viver do testemunho dos outros. É maravilhoso ouvir testemunho, e vamos continuar ouvindo testemunho, uau, glória a Deus por isso. Daqui a pouco eu tenho certeza que vai ter um testemunho aqui, ó, que vai mover com a nossa igreja. Relaxa que daqui a pouco vai ter. Mas eu preciso ter a minha experiência com o Senhor e entender que quanto mais do céu eu tiver em mim, menos da terra eu vou querer. Então a minha forma de falar vai mudar. Então quando tiver treta na sua casa, você não vai guerrear com palavrões. Quando tiver dificuldade na sua casa, você não vai amaldiçoar essa casa. Você vai falar: Senhor, tá difícil aqui, a luta tá grande, mas eu sei que um dia o céu vai descer aqui e eu vou contemplar minha família conhecendo ao Senhor, aleluia. Dá problema na empresa, se você tem o céu dentro de você, não vai ser o seu chefe que vai te desestruturar. Não, sabe por quê? Porque você tem mais do céu na sua vida. Você vai lá e falar: eu vou resolver, porque o meu Deus vai me ajudar e vai me orientar. Então nós paramos de estar presos a cadeias mundanas, satanistas, e passamos a viver o céu dentro de nós. Ou será que estamos buscando os privilégios do mundo? Será que estamos tentando buscar a sabedoria terrena? Ou estamos buscando simulações de espiritualidades profundas? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem crente que de manhã posta frases do Chico Xavier. Você sabe quem é Chico Xavier? É um cara que sentava numa mesa e recebia um espírito de Satanás e escrevia umas cartas dizendo que era alguém que já tinha morrido. E você está postando a mensagem do Chico Xavier. Tem crente postando mensagem. Eu não ia falar sobre isso, amor, mas não tem jeito. O Espírito Santo deu uma... Tem gente postando mensagem do Chorão. Chorão morreu num quarto, drogado, overdose, porque não tinha alegria na vida, tinha grana, tinha o que ele quisesse comprar com dinheiro, mas morreu num quarto sozinho. Acharam ele morto. E tem crente postando mensagem do Chorão.
Aí você pergunta, sabe o Salmo 91? Não. Já falou em línguas? Não. O que o pastor pregou domingo? 7 cartas às igrejas, Apocalipse. Qual foi? Não sei. Mas sabe o que o Chorão falou? Será que estamos buscando simulações de espiritualidades profundas? Tem crente que consulta horóscopo ainda, irmãos. Esses dias eu cocei o dedo para não falar para um crente. Se eu fosse mundano, ou se eu não fosse cristão, eu seria escorpião. Tem gente que recebeu Jesus e continua sendo escorpião. Consulta a Bíblia, numerologia, essas parafernologia aí não serve para você. É a Bíblia, é a palavra de Deus que orienta a nossa vida. Disse no Instituto Teológico semana passada, e disse para os alunos: anotem isso e nunca esqueçam, a palavra de Deus é a resposta final para a nossa vida. E deixa eu falar outra coisa, para de usar a Bíblia como lista telefônica. Aí acordou triste, escuta essa, Priscila, acordou triste, nunca abre a Bíblia, aí vai, pega a Bíblia e fala: fala comigo, Jesus, fala comigo, Jesus. Prepara a tua casa, que ainda hoje morrerás. Sai correndo que nem um doido. Irmão, Bíblia não é lista telefônica. Bíblia tem que ser diariamente conhecida. Aí Deus vai falando com você. Aí Deus vai testemunhando a sua história. Eu estou numa situação difícil, mas espera aí. Vamos lembrar de um texto? Josafá estava para enfrentar uma guerra, ele não tinha soldados suficientes. E ele falou: peraí, antes de entrarmos na guerra, eu vou falar com o Senhor. Pronto, já tem um para você. Está com um problema? Antes de ir para o problema para resolver, fala com o Senhor. Josafá entrou, falou com o Senhor falou assim: fala o seguinte, Josafá, pega todos os músicos e vai tudo na frente. Josafá falou: beleza. Quando ele reuniu o povo, ele falou: gente, vamos fazer um jejum aqui, nós vamos adorar o Senhor, porque os músicos vão na frente. Olha só, magrelo. Vamos entrar numa guerra aqui, vamos dar um exemplo, contra, sei lá, Estados Unidos, vai. Olha o Vinícius, parece um pernilongo andando, Vinícius. O Leão nem se fala. Eu não vou mandar minha filha, tá, irmãos? Que ela vai. Beleza? Aí o povo fala: esses caras vão na frente. O Denis ainda vai, né, Denis? Fortão aqui. Mas ele ouviu a voz do Senhor, porque ele foi consultar quem pode transformar a história. Ele manda os músicos na frente. Quando a galera começa a cantar, o povo, o outro exército, começa a guerrear, brigar, e eles estão só olhando a guerra acontecer. Quando a poeira abaixou, não tinha um vivo, porque eles mesmos se mataram. O que eu quero falar para você? Sai do sindicato mundano e vai para a palavra de Deus. Busca o Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta e confia que Ele trará a solução para a tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: que tipo de crente você é? Mosca ou abelha? Olha para o irmão aí e fala: e você, é mosca ou abelha? Olha para o outro e pergunta: e aí, tu é mosca ou é abelha? Presta atenção em mim. Qual das mulheres aqui que é dona de casa, que cuida da casa mesmo? Quem é? Beleza. Vocês vão estar comigo nessa. Presta atenção, Molúcia, que o negócio é sério. Fez aquele almoço maravilhoso. Hoje minha esposa, irmãos, fez uma lasanha. Eu acho que menos de 10 minutos quase acabou, né, amor? Você vai comer de novo? Eu falei: bora comer de novo. Vou pregar hoje, tem que estar mais forte, né? Mas você fez aquele almoço maravilhoso.
aquele monte de coisa gostosa que o esposo, os filhos gostam. Aí junta a família naquele ambiente lindo e maravilhoso, senta. Lembra que eu ensinei? Ó, irmãos, vou contar uma benção para vocês. A Letícia, a Priscila, eu preguei sobre mesa. Ela e o Valdão decidiram comprar uma mesa, não foi, Valdão? Isso foi no domingo. Na segunda-feira teve uma irmã que postou a mesa lá, a mesa, ela falou: eu gostei da mesa, viu a mesa, orientou a mesa. Quando foram entender, o Evane estava passando do lado. Na terça-feira, na segunda-feira mesmo, né? Na segunda-feira mesmo chegou a mesa na casa da Priscila. Eu vi uma foto da Aninha na mesa comendo. Mesa é lugar de comunhão. Aí você fez aquele almoço gostoso, que coisa pensa e tal. Todo mundo comeu, agora ficou o quê? A bagunça. Uma mulher bem prendada, se for uma mãe forgada, põe os filhos para lavar, né? Eu falo isso. Se for uma mãe inteligente, põe os filhos para lavar. Pronto. Ainda bem que a minha mulher está aqui para me ajudar. Não ia arrumar problema agora. E aí, limpa, lava a cozinha. Tem aquelas mulheres que passa, joga água na parede, passa vassoura e o negócio vai e vai. Estou errado? A cozinha ficou limpa. Ela pega todo o lixo, coloca num saco, porque o marido não leva para fora. Deus está falando com os casais. Eu estou aprendendo isso também, viu, homens? Eu já coloquei esse mês algumas vezes. E aí ela leva o lixo para fora, coloca lá, pronto. Tá tudo limpo. Mas quando ela volta na cozinha, tem uma mosca. Não dá uma raiva? Lá em casa eu comprei uma raquete para pegar a mosca. Porque o que a mosca procura? O que a mosca procura? A cozinha está toda limpa, não está? Mas a mosca procura o quê? Um grãozinho de sujeira. Mosca só gosta de comer em 2 lugares: na sujeira e nas feridas. A mosca só deixa a sujeira quando vê uma ferida. E ela só vai para a ferida para levar sujeira. Olha que interessante isso. Só que quando a gente está com um machucado aqui, enche de mosquitinho, não enche? Mas de mosca também. A gente fica: sai, um animal, qualquer... sai, não é? Sabe o que acontece? A mosca é grande e ela não conseguiu levar sujeira para sua ferida. Então olha como é que é o reino animal. Ela trava um mosquito menor nas suas pernas, e ela pega os seus ovos, a sua sujeira, e coloca nele. Sabe por quê? Porque onde esse mosquito vai? Na sua ferida. Você não vai perceber o tamanho dele porque ele é melhor. Então ele vai chegar na ferida, se assentar e jogar sujeira. Tem crente mosca, sabia? O culto está naquela unção. Que tom que é esse aí? Ré? Põe esse som no PA um pouquinho aí, dá para colocar? Toca esse teclado, rapaz. Poderoso Deus. Tá naquela unção. Baterista suando, poderoso. Aí tem um irmão lá: aleluia, Senhor, tu és poderoso, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Essa cadeira aí. Tá cantando, vai cantando aí, canta aí. Vamos lá. Aí tem o crente mosca. Canta aí, filho. Pode estar maravilhoso,
precioso, mas o crente mosca acha alguma coisa para reclamar. Olha o sindicato que ele está fazendo parte, das moscas. A unção está caindo, o poder de Deus está vindo, transformando, tirando vício, libertando pessoas, entregando promessas, entregando dons, ministérios. Mas o crente mosca está procurando o que é a ferida. Ó, esse fio aqui está fora. Olha, o datashow está piscando. Crente mosca fica procurando as feridas, fica procurando os problemas. E aí quando ele se encontra com alguém, o que ele faz? Ele leva a sujeira dele, os problemas dele, as feridas dele para essa pessoa. Você acha que não tem gente que vem para a igreja e se encontra com outras pessoas só para falar do mal que viu na igreja? Você acha que na empresa onde você está, no meio que você está vivendo, não tem pessoas que são moscas? Cansei de entrar em empresas e ver pessoas falando mal da empresa. São moscas. É diferente quando a pessoa vem para a igreja triste, mas ela está no cantinho dela chorando, sentindo algo de Deus, com aquele que está só para olhar. E a diaconisa, o diácono, ó. Ei, esse cabelinho dele ali, ó. Pastora Marcilene, o caldo. Tem gente que procura problema. São os crentes mosca, que vê a cozinha totalmente limpa, mas fica procurando um lugarzinho no rejunte para se encostar ali e pegar a sujeira. Porque é o sindicato que está vivendo, é aquilo que está buscando para ele. Agora existe o crente abelha, querido. A abelha é diferente. Quem já levou a ferroada de uma abelha? Já, Tati, levou? Mão, dói, não dói? Tem gente que tem alergia, incha tudo, ficou... Mas presta atenção nisso. Quando uma abelha ferrou alguém, é porque ela entendeu que você era uma ameaça para ela. E ela entendeu apenas que valia a pena ela perder a vida para salvar os seus companheiros. Porque quando uma abelha ferrou alguém, ela deixa como ferrão metade do seu abdômen. Então ela ferrou essa pessoa, sai e morre na sequência. Por quê? Porque ela pensa que vale a pena morrer para que seus companheiros fiquem vivos. Que tipo de pessoa você é, irmão? Você é uma mosca ou abelha? Porque quando eu sou um cristão abelha, eu entro no ambiente da igreja. Eu já estou ouvindo adoração, eu não quero nem saber mais quem está do meu lado. Eu quero erguer as minhas mãos e dizer: Senhor, eu compreendo que o Senhor morreu por mim, que o Senhor me alcançou. E aí ele começa a escutar um dando glória a Deus, outro dando glória, aleluia, outro erguendo as suas mãos, adorando. Por quê? Porque vale a pena entender que alguém deu a vida por nós e nós fomos alcançados. E aí o que eu passo a fazer? Eu não sou aprisionado pelos sindicatos mundanos, eu sou aprisionado por essa palavra. Eu amo quando Paulo diz assim: olha, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, vale a pena eu me submeter ao poder e à glória dele. Aleluia. Abelha e mosca voam juntas. O crente tem que viver no meio do mundo pecaminoso, mas ele não é do mundo. Abelha e mosca voam juntos. Então não tem como a gente criar um método para isso. Não existem abelhoscas e não existem mosquelhas, porque a gente sempre quer criar uma forma para introduzir o nosso pecado no meio. Cada um tem a sua identidade. Se eu escolho o reino de Deus, se eu escolho a palavra de Deus, eu crio a minha identidade.
com o Senhor. Quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver isso aqui, ó. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que ver isso aqui. Quando as pessoas forem falar com você, elas têm que ver isso aqui, porque a minha identidade, como eu disse aqui, são as coisas do céu. E ainda posso entregar a você Colossenses 3. Ei, aqui quem é do céu se alimenta das coisas que são do céu, e quem é da terra se alimenta das coisas que são da terra. Puxa aqui, funcionou. Então o que eu preciso fazer? Entender que a minha identidade está na palavra de Deus. Entender que a minha identidade está em Cristo Jesus. Entender que tudo que eu preciso eu posso buscar nele, encontrar nele, achar nele. O que mostra a diferença entre uma abelha e uma mosca é o que elas fazem e o que elas comem. Olha que lindo isso. Elas comem o que sua natureza as impulsiona a comer. Elas comem aquilo que gostam. Se mosca gosta de coisa podre, de carniça, ela vai sempre buscar isso. Traduzido, o que você gosta de comer? É o que vai te levar para o céu ou o que te vai orientar no meio mundano? Elas comem o que deixam elas satisfeitas. Tem muita gente buscando as coisas do mundo porque isso está te satisfazendo e está quebrando princípios. Elas reproduzem o resultado do que comem. Abelhas buscam néctar e produzem o mel. Moscas comem esterco e produzem doenças. Essa igreja em Tiatira foi uma igreja confrontada por sua identidade, porque eles estavam se alimentando daquilo que confrontava o reino de Deus, a sua palavra, e o que Jesus veio aqui nos ensinar. E hoje não está diferente disso. O que vai identificar aquilo que eu sou e vai me mostrar para onde eu vou, vem daquilo que tem me alimentado. Tem pessoas que vivem preocupadas e vivem até com crise de ataque de pânico, mas quando acorda de manhã coloca lá no SBT. Irmão, aquele jornal só fala coisa ruim. Tem gente que quer viver a vida como uma novela. Por quê? Não sai da frente da novela. Tem gente que está aceitando tudo que estão ensinando na televisão. Por quê? Porque não fala uma palavra sadia, só palavras de pensamentos duplos. Então o que nós estamos escolhendo nos alimentar? Vir à igreja é resultado daquilo que tem me alimentado durante a semana. Vir à igreja é resultado daquilo que eu creio em Cristo Jesus. O que você tem crido? E como você tem se alimentado? Se coloque de pé em nome de Jesus.